Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Como foi o dia de vocês? Hoje um feriado, né? Glória a Deus. Um dia especial, o Dia das Crianças. Nós temos o nosso celeiro de crianças, bebês, né? Que o Senhor cuide das nossas crianças, amém? Agradeço ao Senhor por essa oportunidade de mais uma vez trazer a palavra. E eu confesso aos irmãos que eu me senti muito desafiada com esse tema, porque esse texto que eu vou ministrar tem apenas 6 versículos. E eu falei para o pastor, o que eu vou extrair desse texto tão pequeno? Mas à medida que eu fui estudando, eu percebi que essa história e o ensinamento desse texto carrega muito da essência do que nós temos aprendido aqui. A essência de Jesus, a essência de quem Jesus é, né? O amor dele, o amor que ele tem por nós, pela humanidade. E nós temos focado nessas quartas-feiras, né? Não somente os milagres, mas a pessoa de Jesus Cristo. E o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, o texto que foi proposto hoje, se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, dos versos 1 ao 6. A versão da Bíblia que eu vou estar lendo é a Nova Versão Transformadora. Amém? Eu vou adiantar aqui a leitura. Diz assim: certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. Estava ali um homem com um corpo muito inchado, hidrópito. Qual tradução tem esse nome, hidrópito? Alguma tradução dos irmãos tem esse nome? A minha está inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei: a lei permite ou não curar no sábado? Eles nada responderam. E Jesus tocou no homem enfermo, o curou e o mandou embora. Depois disse: qual de vocês, se o seu filho ou boi cair num buraco, não se apressará em tirá-lo de lá, mesmo que seja sábado? Mais uma vez, não puderam responder. É muito interessante esse texto, né? Ele inicia dizendo que Jesus ele foi convidado para participar de uma reunião, de um banquete. E ali vai dizer que os fariseus, uma classe religiosa, os fariseus, eles observavam atentamente Jesus, os passos de Jesus. Os fariseus, eles eram um grupo de judeus devotos à Torá. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia. Essa classe religiosa, ela surgiu no século II a.C. Eles criam numa lei oral, em conjunto com a lei escrita, e foram criadores da sinagoga. Com a destruição de Jerusalém em 70 anos depois de Cristo e a queda do poder dos saduceus, eles cresceram em influência dentro da comunidade judaica e se tornaram percussores do judaísmo rabino. A palavra fariseu tem alguns significados. Primeiro, separado, alguns significados que eu encontrei. Verdadeira comunidade de Israel e também santos. Nessa época, irmãos, existiam algumas classes religiosas, né? Como o texto mencionou aqui, tinha os saduceus, também os essênios. Os fariseus, eles eram observadores da lei e tinham poder de influência. E com isso, eles utilizavam de manipulação para impor aquilo que eles achavam ser certo. Questionavam as ações e os milagres de Jesus. Nesse texto vai relatar, né, Jesus ele vai ensinar o porquê que ele realizou alguns milagres no sábado. Eles guardavam o sábado, como dizia na lei de Moisés. Podemos encontrar esse relato em Êxodo capítulo 20. Vamos ler comigo? Êxodo capítulo 20 vai falar sobre os 10 mandamentos, vai retratar os 10 mandamentos, mas eu vou frisar aqui sobre
o que os fariseus seguiam. Eles seguiam a lei do sábado e a lei de Moisés. O versículo diz assim: lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Tem 6 dias na semana para fazer trabalhos habituais, mas no 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor, Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Eles criam que o sábado era sagrado para eles. Para os fariseus, a lei ela estava acima do homem. Eles entendiam que muitos comportamentos eram tidos como trabalho. Então, eles traziam peso sobre a lei, acrescentavam mais carga, e o problema deles é que eles estabeleciam a lei como critério de salvação. Jesus, como eu disse, ele foi convidado para esse banquete. E ali ele se depara com um homem enfermo, né? Algumas traduções vai dizer que a enfermidade que esse homem possuía era hidropicia. Era um inchaço que acometia o corpo, algumas localizações, né? Algumas mulheres aqui que gestaram, que passaram por uma gestação, vai se identificar que em algum momento da gestação teve inchaço pelo corpo. Eu particularmente tive inchaço nas pernas. Eu calço 35 e o meu pé foi para 37. E eu até achei uma foto aqui muito interessante que vai mostrar que quando eu tinha esse inchaço, você toca na pele, assim fica aquele furo na pele. E eu sentia muito cansaço, muita fadiga, muita dor na perna. E esse problema era conhecido como hidropsia e também tropesia. E ele era uma acumulação de líquidos nas cavidades naturais do corpo e no tecido celular. A hidropsia era uma doença que causava edemas no corpo, também insuficiência cardíaca e congestiva. Era uma doença que ela poderia evoluir para uma forma mais grave. Ela poderia causar também, até nos dias de hoje, uma insuficiência renal. É como se fosse uma retenção de líquido, né? Nós passamos por essa fase, mulheres, homens também, quando nós sofremos inchaço. E isso pode sinalizar, né, problemas renais. E a doença desse homem, ela poderia evoluir para uma forma mais grave, né? O texto vai dizer que ele apresentava essa doença e Jesus, naquele lugar, naquela reunião, naquele banquete, quando ele chegou, ele se deparou com esse homem sofrendo essa enfermidade. Mas eu creio que, olhando para esse texto, irmãos, que Jesus ele chega na hora certa. Jesus ele não chega atrasado, ele chegou na hora certa. E o texto vai dizer que ele se compadeceu daquele homem, ele impôs as mãos sobre ele e ele foi curado. E ali Jesus ele pergunta, né, àquela classe religiosa, aos fariseus, se a lei permite ou não curar no sábado. E o interessante é que nós podemos também conferir em outro texto, em outro evangelho, se vocês quiserem acompanhar comigo, em Marcos, no capítulo 2. Marcos, capítulo 2, dos versos 23 ao 28. Acontece uma situação semelhante de Jesus operando, né, milagres no sábado. O texto vai dizer assim: num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram as Escrituras? O que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Então, ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote e comeu os pães sagrados da preposição. E tinham
e comeu os pães sagrados, que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também a seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor mesmo até do sábado. Jesus, ele nos ensina nesse texto que a vida, ela é um bem maior, ela é mais importante. O sábado, o texto vai dizer que foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus mostra que às vezes, em nome de um bem maior, é preciso quebrar algumas leis e seguir princípios instituídos para promover o amor, para promover a libertação e a salvação. Jesus, ele nos ensina que o princípio do... Obrigada, amada. Jesus nos ensina, irmãos, que o princípio do sábado aqui é fazer o bem. E para isso que o sábado foi criado. A vida, ela sempre foi uma prioridade para Jesus. E por isso que ele deu a sua própria vida por nós. Ele zela pela vida. E estava meditando nesse texto e me veio à memória Gênesis 2, versículo 7. Se você quiser abrir e acompanhar comigo, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou um ser vivo. Um outro texto em Gênesis também, Gênesis 1, verso 26, diz assim: então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Esse texto, esse segundo versículo, Gênesis 1, 26, quando eu olho para ele, eu creio que Jesus estava ali, na criação humana. Porque quando nós olhamos o versículo, está escrito no plural. Então tinha mais pessoas ali na criação do homem. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Eu gostaria de falar algo para o coração de vocês. Eu não sei se vocês tiveram um pai presente na vida de vocês, né? Uma família que te encorajou, uma mãe que foi presente. Mas eu gostaria de dizer que você é muito especial, que você é incrível. Eu gostaria de repassar, gostaria de ser porta-voz do Senhor nesta noite e dizer que você é o melhor que Deus formou. Você é o melhor que Deus pôde fazer. Você é um presente, você é um sonho realizado no coração dele. Eu gostaria de ser porta-voz do Senhor nessa noite e dizer para você que o Senhor olha para você nessa noite e diz: filho, eu tenho orgulho de você. Talvez você não teve um pai presente que falou essas palavras. É tão bom ouvir essas palavras de encorajamento de quem a gente ama, mas hoje o Senhor me trouxe aqui para repassar, para que eu seja porta-voz dele na sua vida e diga que ele tem orgulho de você, que ele tem expectativas no coração dele em relação a você. Eu desejo muito que você receba essas palavras de amor do coração de Deus essa noite, amém? Talvez hoje você esteja aqui só pela graça. São tantos desafios e problemas para você resolver, não é mesmo? A nossa vida é cheia de desafios, né? Parece um videogame. Cada semana, cada dia, às vezes a fase muda tão rápido, né? Mas o Senhor diz hoje, nessa noite, para o seu coração e para o meu coração, que Ele confiou a mim e a você missões. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, como esse homem que estava enfermo. Eu não sei qual é o seu problema, mas ele diz que ele confia que você vai ter habilidade para resolver esses problemas e essas questões, amém? Ele te habilitou, ele te deu uma capacidade de resolver problemas. Ele diz para você e para mim nesta noite: vai, eu confio em você, eu acredito em você. Você é o melhor de mim. Você me representa. Você, como diz em Gênesis, você é minha imagem e semelhança. Talvez você pode pensar: nossa, a pastora veio aqui hoje pregar um evangelho romântico, olha os coraçãozinhos subindo. Não, o evangelho não é um evangelho romântico, é um evangelho real. É um evangelho de renúncia, que todos os dias nós temos que matar a nossa carne. Mas hoje o Senhor tem palavras de amor liberada para o meu coração e para o seu coração, amém? Jesus mesmo,
disse que nós teríamos aflições. Ele não veio pregar um evangelho barato, ele não morreu na cruz para manifestar sobre as nossas vidas uma graça barata, não. Ele pagou um alto preço e ele espera de nós que nós nos posicionemos como filhos em obediência. Por esses dias eu meditando, lendo o pensamento de alguns pensadores e teólogos, eu me deparei com o pensamento desse teólogo alemão. O nome dele é Dietrich. E ele diz assim: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem a confissão dos pecados, é a absolvição do pecado, a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. E o Senhor, ele não se manifestou para nos proporcionar essa graça barata, não. O Evangelho não é uma graça barata. Ele foi conquistado com um alto preço. E o Senhor requer de nós obediência. Várias vezes Jesus, ele denuncia, né? Em Mateus capítulo 23, não precisa abrir, mas depois você pode conferir que Jesus, ele denuncia a hipocrisia da classe dos fariseus, né? Ele fica indignado. Jesus, ele diz assim: vocês podem fazer o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem, porque eles não vivem o que pregam. Então, quando eu falo de graça barata, irmãos, a gente precisa realmente vivenciar o evangelho pleno e puro e viver realmente naquilo que nós estamos pregando, amém? Naquilo que nós temos professado como fé. Jesus também nos ensina uma grande lição nesse texto. Ele não se importa com os olhares daqueles homens, né? Ele fez aquilo que era necessário naquele momento. Ele estava sendo reprovado, ele estava sendo analisado. Os fariseus pareciam auditores. Quem já trabalhou em empresa aqui e passou por auditoria? A auditoria é a conferência de tudo, do estoque, da parte financeira. Eles eram severos, eles cobravam muito, né? Através da lei. Eles utilizavam a lei para poder cobrar, para oprimir, para manipular. Jesus, ele nos ensina através desse texto, irmãos, que mesmo em ambientes onde muitas vezes nós somos somente tolerados, nós somos necessários. Nós que se dizem evangélicos, eu não gosto muito de me classificar como uma evangélica, eu gosto de dizer que eu sou uma cristã. Porque cristã representa que nós somos pequenos cristos, nós somos como cristos, nós representamos cristos. Então, quando alguém pergunta que religião você é, eu falo, eu sou cristã, porque eu quero ser parecida com Cristo. E existem ambientes onde nós somos tolerados, né? Nós estamos vivenciando um cenário bem difícil político, onde nós não podemos nos posicionar com aquilo que é certo. Se você se posicionar publicamente numa rede social, você é massacrado, sabe? Eu admiro aqueles que têm coragem de se expor e de se firmar na sua opinião. Eu acho que a igreja realmente ela precisa se posicionar nesse lugar daquilo que é certo. E Jesus, através desse texto, ele nos ensina isso. Ele fez aquilo que precisava ser feito. Ele priorizou aquilo que precisava ser priorizado. Amém? E existem pessoas, irmãos, precisando de você. Naquele ambiente, quando Jesus chegou e ele foi tolerado, ele foi analisado, tinha uma pessoa ali precisando de uma palavra. E foi liberada na vida daquele homem uma palavra de cura. Ele chegou lá adoecido, inchado, mas Jesus se compadeceu dele. Tem pessoas que precisam de você. Talvez a gente acha que a gente é tão simples, né? Que a gente é invisível, né? Talvez as pessoas não te enxerguem. Talvez você se pergunte: meu pastor não enxerga? Meu líder não me enxerga? Mas aquilo que às vezes está escondido, o céu aplaude. O Senhor, ele contempla quando você vai no seu secreto e você ora. Muitas vezes você se posiciona orando por pessoas que você nem sabe quem é. De repente você recebe um pedido de oração e você se compadece daquela pessoa, você sente a dor daquela pessoa. É muito interessante. Você
você tem uma forma singular, você tem uma característica de ser, e o Senhor te aceita da forma que você é, né? Eu compartilho com vocês que às vezes é uma briga comigo mesmo. Eu falei assim, Senhor, você tem certeza? Eu com essa calma toda, todo mundo reclama que eu falo baixo, mas eu creio que em alguns ambientes essa calma, essa pacificação é necessária naqueles ambientes de conflito. Quantas vezes eu me deparei em ambientes de conflito e as pessoas olhavam para mim e falavam assim, fala você, porque ele vai te ouvir, você tem um jeitinho para falar. Quantas vezes eu já ouvi isso? Então, a sua qualidade, as suas características é necessária nos ambientes onde o Senhor tem colocado você. Amém? Então, através dessa palavra nesta noite, o Senhor fala para que você abra a sua boca. Não cala a voz profética que o Senhor tem colocado dentro de você. Quantas vezes eu tenho me calado, o Senhor tem me passado coisas e eu ficava com medo. Será que é de mim mesma? Né? E um dos últimos louvores que o pastor ministrou aqui, né, da pastora Ludmila, saudosa pastora Ludmila, né, foi liberada uma palavra de coragem, né, de ousadia, que nós possamos ser ousados no Senhor. Porque quando nós estamos no mundo, nós somos tão destemidos, né? Nós vemos pessoas se mergulhando em vícios, em bebidas, elas não têm vergonha, né? Elas perdem a vergonha. E muitas vezes nós tememos e temos vergonha daquilo que somos. Que o Senhor libere sobre a minha vida, né? Eu recebo para mim, Jesus, e a sua vida, uma unção de ousadia, né? Que você seja encorajado pelo Espírito Santo. Ontem eu tive a oportunidade de ir a uma igreja com meu esposo, e na conferência lá em Santa Catarina eu conheci uma pastora muito querida e eu me encontrei com ela lá, ela congrega naquela igreja, e eu sentei do lado dela, e também eu percebi isso na conferência onde eu estava, em Santa Catarina, que no meio daquela multidão de 3.000 mulheres, aquela mulher não parava no lugar, gente. Ela não parava no lugar, ela abraçava as mulheres, ela profetizava na vida das mulheres, sabe? Ela liberava a voz profética que o Senhor estava ecoando dentro dela. E ontem, ela falou coisas tão pontuais para o meu coração, eu falei assim, meu Deus, essa mulher leu meus pensamentos, não é possível. E ali sinalizou para mim, muito forte, filha, eu te dei uma voz profética, é tempo de você liberar aquilo que eu tenho derramado sobre você, né? Não é tempo de recuar, não é tempo de temer, é tempo de nós fluirmos naquilo que o Senhor nos chamou, amém? Uma palavra sua, ela salva, um abraço seu, ele traz cura, ele traz consolo, né? Uma palavra profética, muitas vezes, ela direciona, ela destrava destino na vida de alguém. Tem muitas pessoas esperando você. Eu estou aqui pregando e ministrando para profetas do Senhor, homens e mulheres de Deus que foram levantados para essa hora, para direcionar vidas, para alcançar pessoas, para fazer discípulos. Amém? Uma palavra profética também, ela traz conserto. Esse dom profético é meio árduo, irmãos. O dom profético de alinhar, de você mostrar o caminho para a pessoa da verdade, né? O caminho da verdade. Se de repente ela está tropeçando ali, mas salva vidas, livra pessoas do abismo. Então, não se cale, né? Desenvolva no dom profético que o Senhor derramou sobre a sua vida. Porque como em Gênesis foi dito aqui, você é extensão, você é criação, você é imagem e semelhança de Deus, amém? Outra lição aqui que eu percebi nesse texto é que Jesus, ele não precisou de validação e aprovação daquela classe religiosa. Muitas vezes o nosso problema é esse, nós procuramos aprovação, nós procuramos validação, mas a maior validação que nós podemos ter é a do céu. Quando Jesus, ele coloca, quando ele derrama um dom, quando ele derrama um talento sobre a minha vida e a sua vida, ele se responsabiliza. Então, assim, se aproprie, não procure validação, aceitação, sabe? Virá muitas dificuldades para você fluir no seu chamado, fluir naquele lugar que o Senhor tem te colocado. Vai vir perseguição, vai vir calúnia, vai vir levante, mas que você fique posicionado naquilo que Deus tem para você,
porque o que os homens desaprovam, o céu aprova. Continue na obediência. Olha, irmãos, o que diz no texto escrito, né, por João, no capítulo 14, no verso 12. Por esses dias eu estava meditando nesse versículo. Foi tão lindo. E essas são as palavras de Jesus. Olha o que ele diz. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado. E até maiores, pois eu vou para o Pai. O Senhor falou que nós faríamos obras como Ele e até maiores. Ele nos chamou para fazer o extraordinário. E às vezes o que é extraordinário para a gente não é extraordinário para os homens. Domingo, a semana passada, eu tive a oportunidade de ouvir um pregador ministrando. E ele falou algo muito interessante mesmo. Que será que nós seríamos capazes, né, de ter um chamado? Olha o que ele disse, eu achei muito forte. Jesus, ele te chama e ele te dá uma missão de ganhar muitas vidas, de curar muitos enfermos, de fazer muitos milagres. Mas a condição de Jesus para isso é que a gente não seja reconhecido pelas pessoas. Será que nós seríamos capazes de receber esse chamado? Né? Mas ele falando isso, eu refleti que muitas vezes nós fazemos coisas que a gente não consegue ter a dimensão do efeito que teve no mundo espiritual. A gente não sabe, a gente lança a palavra, nós investimos em pessoas, né? Nós amamos pessoas e nós não sabemos muitas vezes ver o efeito que teve na vida de pessoas. Muitas vezes a gente entra no secreto, a gente intercede por pessoas que foram curadas, que Deus ouviu a sua oração e você não sabe. Mas o céu vê, o céu te recompensa. Há galardão para aqueles que trabalham para o Senhor, a Bíblia fala. E para finalizar, Jesus ele faz uma pergunta, né, para os fariseus. Ele pergunta o seguinte, eu traduzi dessa forma a pergunta: e se fosse com vocês? Né, acredito que ele olhou ali para aqueles fariseus que viviam questionando ele acerca do que ele operava aos sábados. E ele perguntou, e se fosse com vocês? E se fosse com os seus? Né? Porque eles olhando para aquele homem, né? Tanto tempo ali vendo aquele enfermo naquela situação e não fizeram nada, não sei. Mas e se fosse com um deles? Será que eles não salvariam no sábado também? Então, o que esse trecho me fez refletir é que tem situações, amados, que nós seremos só compreendidos quando o outro passar pelo que você passou. Né? Tem uma palavra que está sendo usada muito ultimamente, é empatia. E o sentido psicológico dessa palavra é se colocar no lugar do outro. Muitas vezes nós não nos colocamos no lugar do outro. E eu creio que quando Jesus fez essa pergunta, tinha essa essência. E se fosse com vocês? E se vocês se colocarem no lugar dessas pessoas que precisam desse milagre, como seria? Jesus, ele era mestre, né? Ele era perito nesse tipo de situação, ele era sensível. Só alguém com o coração de Jesus é capaz de ter a sensibilidade e a sabedoria que ele tinha em meio a algumas situações. Ele tinha a resposta certa. Ele tinha o silêncio também na hora certa, porque às vezes é hora de falar, às vezes é hora de se calar. Ele agia de maneira tão pontual, tão intencional. É muito linda a forma como Jesus ele agia no meio das situações. Ele agia de uma forma pedagógica para ensinar a multidão, para ensinar as pessoas. Ele vem e quebra todos os argumentos. Em uma das conferências que eu fui com a Si, eu nunca me esqueço. Na conferência Ver, uma moça, o nome dela é Elisa, ela subiu para ministrar e ela começou a falar da mulher samaritana. E quando nós olhamos o diálogo ali da mulher samaritana, quando ela
se depara, quando ela chega até Jesus, ela fala, ela tem tantos argumentos, não é mesmo? Ah, mas você mais adora aqui ou em outro lugar? Ela tinha muitos argumentos, e quando Jesus começa a ouvir, ele entra com uma sabedoria tão grande, ele quebra aqueles argumentos e ele vai na raiz do problema que aquela mulher tinha. O problema dela não era a religião, o problema dela era as escolhas erradas que ela tinha feito. O problema dela era de nível sentimental. Jesus, ele é tão tremendo, irmãos, ele tem a capacidade de entrar nas áreas mais profundas, onde a gente quer esconder. E ele entra e arranca aquilo que está escondido. E muitas vezes é exposto para que a gente seja curado. Muitas vezes algumas raízes, algumas questões da nossa vida são expostas para que nós sejamos curados. Então eu finalizo a minha fala dizendo para você, para que você acalme seu coração nessa noite. Se aquieta, entra num lugar de confiança, confia, tire os seus argumentos. Jesus já chegou e Ele não está indiferente à sua dificuldade nesta noite. A situação pode ter crescido, né? Nós podemos aqui dizer, esse homem ele tinha um problema de inchaço. Talvez você tenha se deparado com problemas que começou tão pequeno e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. Mas quando Jesus chega, Ele muda o cenário. Quando Jesus chega, Ele muda a atmosfera, Ele muda a situação, Ele não chega atrasado. E se ainda o seu problema não foi resolvido, se ainda a cura não chegou, a solução não chegou, nesse processo Ele quer nos ensinar. O Senhor, Ele tem um processo pedagógico para nos ensinar todos os dias. Em Romanos 8, eu não me lembro o versículo, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins, até as coisas que são pesadas, elas cooperam sim, cooperam. Né? O luto coopera para o nosso bem, porque o Senhor faz da dor a gente ter empatia. Né? Até eu perder os meus pais, eu não tinha dimensão do que era uma perca, mas a partir do momento que eu perdi os meus pais, quando eu fico sabendo que alguém teve uma perca, eu me compadeço de uma forma, porque eu me coloco no lugar das pessoas. Então, assim, o Senhor, Ele tem uma forma muito linda de trabalhar na nossa vida. E eu gostaria de finalizar essa palavra e que você guarde ela no seu coração, que ela venha florescer, né? Que essa boa semente ela venha germinar no seu coração, né? Que você é filho, que Ele acredita em você, que você é a imagem e semelhança dEle, e que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ainda não acabou, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Quantos recebem esta palavra, gente?